Boa noite a todos, graça e paz. Sejam bem-vindos à nossa casa. Pela manhã eu compartilhei um trecho da Palavra de Deus e faremos o mesmo agora. E eu gostaria de perguntar para você, o que é a ceia do Senhor para você? Como você vê a ceia do Senhor? Porque todo domingo após domingo, a gente se reúne, pega um pedacinho de pão, um cálice de suco, tomamos, nos sentimos o suprassumo dos cristãos, e nós caímos no mundo na segunda-feira, e muitos de nós, parece-me que a gente esquece tudo aquilo que a gente ouviu aqui no domingo. Quantas coisas a gente faz mecanicamente, quanta coisa a gente faz automaticamente, quanta coisa a gente deixa de fazer racionalmente. E eu gostaria muito que essa noite a gente saísse daqui com o significado da ceia do Senhor, para a minha vida e para a sua vida. Que nós possamos exercitar isso de segunda até o próximo domingo. Que o culto nas nossas vidas continue e seja para louvor do Senhor. Hoje nós falaremos do precioso sangue de Jesus. Mas antes eu quero compartilhar com os irmãos um texto que diz assim: se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isso, um certo modo de ver. O diabo é que de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê, não vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todos os dias, sem ver. Parece fácil, mas não o é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um vazio. Você sai todo dia, por exemplo, todo dia você sai pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu caminho, você não sabe. Quantas vezes você passou por alguma rua a pé e você percebeu, poxa vida, tem um prédio aqui. E você passa ali todos os dias, religiosamente. De tanto ver, você não vê. Diz o poeta, sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo hall do prédio de seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe bom dia e às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia, o porteiro cometeu a descortesia de falecer. Morreu. Como era ele? Como era a sua cara? Como era a sua voz? Como ele se vestia? Não fazia a mínima ideia. Em 32 anos, nunca o viu. Parece ser notado. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia, no seu lugar estivesse uma girafa cumprindo o rito, pode ser também que ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem, mas há sempre o que ver. Gente, coisas, bichos, e vemos? Não. Muitas vezes não vemos. Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que de fato ninguém vê. Há pai que nunca viu o seu próprio filho.
Há marido que nunca viu a sua própria esposa. Isso existe às pampas, diz o poeta. Nossos olhos se gastam no dia a dia, ficam opacos. E por aí que se instala no coração o monstro da indiferença. Esse texto é de Otto Lara Rezende, poeta, escritor, jornalista, e se existisse a profissão, eu diria um realista, que é isso que acontece. E é isso que eu quero desafiá-los, a não deixar que o que nós faremos hoje, que é comer do pão e tomar do vinho, que ele não caia na mesmice, que você não saia porta fora e esqueça do que nós falamos, vimos e fizemos aqui dentro. Que amanhã continue tudo fresquinho no seu coração e na sua mente. Que você possa testemunhar do poder que há no precioso sangue de Jesus. Amém, amados? Esse é um desafio para mim, que amanhã eu vou para o mundo trabalhar. Eu sei que é um desafio para você que vai para o mundo trabalhar, fazer suas coisas. Eu sei que muitas coisas você não vai perceber, mas eu quero clamar a Deus que faça com que você perceba hoje a palavra de Deus, a ministração que nós teremos aqui, o abraço que você vai levar, a palavra que você recebeu, que você leve semana dentro, para você fazer diferença aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. 1 Pedro 1,8 ele diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vocês. Esse texto, ele nos diz que eu e você, nós fomos libertados da garra do inimigo, nós fomos libertados do mundo, nós somos tirados de um lugar o qual não pertencia a mim e não pertencia a você. Sabe por quê? Porque ele diz que nós estávamos num fútil procedimento, numa vidinha que não acrescentava nada. E Cristo, para que nós sejamos resgatados, ele se deu no meu e no seu lugar. Isso por amor a pecadores como nós. E eu quero compartilhar com os irmãos 3 capacidades do sangue de Cristo. A primeira é que o sangue de Cristo tem poder redentor. Ele nos redime do pecado. Ele tem poder purificador. E tem poder preservador. O sangue de Cristo, amados, ele nos redime de todo o pecado. Veja o que diz lá em Gálatas 3,12. Ele diz assim: ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É sabido que todos nós estávamos numa condição, vivendo debaixo da lei, sob um domínio maligno, vivendo segundo a nossa vontade, vivendo segundo a vontade do mundo, sob aquela guarda do diabo em nossas vidas. Estávamos vivendo, na verdade, num cativeiro sem que nós percebêssemos. E através do sangue de Jesus, somente através do sangue do Senhor, diz o texto que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Hoje nós estamos na época da graça,
vivemos segundo a graça do Senhor Jesus Cristo. Todos nós, um por um, que se deixou ser alcançado pelo Senhor. Deus nos pinçou de onde nós estávamos, lá da perdição, e nos trouxe para a sua luz. Ele nos redime da lei, nos redime do pecado no qual nós vivíamos. Nós, porém, não estamos mais sobre a lei. Nós vivemos hoje no período da graça, nós estamos sob a graça. E, consequentemente, amados, nós não recebemos um espírito de servidão, como era no passado. Nós não estamos mais vivendo como escravos, para viver temendo, para temer o dia a dia, mas nós recebemos o espírito de adoção. Nós somos adotados como filho de Deus. Sabe por quê? Porque Ele, ali na cruz do Calvário, Ele conquistou aqueles que estavam perdidos, que estavam condenados para a morte eterna. Que era eu e era você. Lá em Romanos 8,15 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você é templo do Espírito Santo de Deus, você é considerado filhos de Deus. Porque nós não recebemos mais esse espírito de escravidão. Nós temos o Espírito do Senhor habitando em nós. Valorize esse sangue do Senhor que foi derramado no sangue do Calvário. Queridos, porque foi assim que Ele redimiu você, redimiu a mim, a cada um de nós do cativeiro. Nós vivemos muitos. Certamente, se eu pedir para alguém levantar aqui, você vai dizer que viveu muito tempo debaixo das garras de Satanás. Você vai dizer que viveu muito tempo debaixo de um pecado que você não conseguia se livrar dele. Você vai dizer que vivia debaixo de um vício que era impossível se livrar dele. Somente através da pessoa e do sangue de Jesus Cristo, que nos liberta, nos livra, nos redime de todo o pecado, de todo o mal, que você foi liberto. Não é verdade, amados? E nós recebemos esse espírito de adoção. Você pode dizer hoje que você é filho de Deus. Essa é a natureza e condição dos verdadeiros discípulos de Cristo. Aqueles que o receberam como Senhor, como Salvador, e tornaram-se filhos de Deus. O sangue de Cristo tem poder purificador. Olha o que a palavra de Deus nos diz, que se porém nós andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, esse sangue que foi vertido, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E ele não diz de alguns pecados. O texto nos diz de todo o pecado. O sangue do Senhor que foi derramado ali na cruz do Calvário, que foi vertido, ele nos livra da contaminação do pecado, ele nos liberta da culpa que nós carregamos. E ele nos liberta, sabe de quem? De nós mesmos. Ele nos liberta para Ele, para que nós vivamos a vida que Ele quer que nós vivamos, segundo a vontade dEle. Amados, nós precisamos ser purificados, precisamos ser lavados das nossas iniquidades, ou então eu nunca poderei ser feliz, nunca poderei sorrir para o Senhor. Mas a palavra de Deus, Ele diz que, através do sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado, não importa quantos sejam os seus pecados, ou quão difícil seja você olhar para você mesmo e falar: miserável pecador que eu sou. O sangue de Cristo, ele clama para te lavar desse pecado. O sangue de Cristo, ele nos liberta. Ele não apenas liberta você de você do pecado, mas ele te liberta do mundo. Ele faz você perder a vontade de viver as coisas do mundo.
e de viver para Cristo. Mas para viver para Cristo, você precisa morrer para o mundo, eu preciso morrer para o mundo, não é assim? Para morrer, nós precisamos viver. E para viver para Cristo, nós precisamos morrer para o mundo, para o diabo, para a carne. E quando nós olhamos para esse texto, esse texto nos faz com que nosso coração se volte para o Senhor e bata mais forte pelo Senhor. Que através do sangue de Jesus, nenhuma mancha, nenhuma ruga, nenhum pecado ou algo parecido vai permanecer na minha vida. Eu me tornei filho de Deus, lavado, purificado pelo sangue do Senhor. Tenha certeza que você foi lavado pelo sangue de Cristo, que ali na cruz do Calvário foram pregados todos os teus pecados. Cada gemido do Senhor sendo crucificado foi pelos nossos pecados. Cada gota de sangue foi pelo meu pecado, pelo seu pecado. E entenda mais, e a ressurreição foi por nós, amados. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E para que Cristo nos purifica? Eu te pergunto, para que Cristo purifica a mim e a você? Diz o texto que, portanto, seu sangue de bodes e de touros e a cinza de uma ovelha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula, a si mesmo se ofereceu sem mácula alguma. Purificará a nossa consciência. O Senhor nos liberta daquela voz interna que nos acusa constantemente, da nossa carne. Ele purifica a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Queridos, não há motivos tão grande para a santidade quanto aquele que vem do fluir da pessoa de Cristo Jesus. Nós somos salvos. Um dia você foi salvo. Um dia muito especial da sua vida. Agora nós vivemos um período de santidade, até que o Senhor volte. E esse período de santidade flui não da minha pessoa, flui do Espírito Santo de Deus, flui de Cristo Jesus. E se vocês querem saber por que nós devemos ser obedientes à vontade do Senhor, meus irmãos, olhem para Cristo Jesus, que suou gotas de sangue antes de ser crucificado. Ali no Getsemane, quando ele orava, diz o texto de Lucas, lá em Lucas 22, 44, que o Senhor suou gotas de sangue. Aí você fala, mas isso aí não existe. Isso aí chama-se hematidrose. Acontece quando uma pessoa que está sob muita pressão, acontece esse tipo de coisa. É um fato real. É um fato real. E ali o Senhor, sob pressão, ele faz uma oração. Pai, afasta de mim esse cálice. Aí tem uma vírgula. Mas que seja feita a tua vontade. Ali deu andamento ao processo do derramamento do sangue de Cristo Jesus. Aonde ele foi para a cruz do Calvário. Aonde faz com que nós olhemos para a cruz de Cristo hoje. E esse amor com que ele foi para a cruz do Calvário nos constrange. Nos leva a nos dobrarmos ao Senhor. Nos leva a crer que Deus de fato amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que ninguém se perca, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna com Cristo Jesus. E eu e você estamos nisso. Nós estamos no caminho da santificação para aquele dia que o Senhor voltará para levar a sua igreja. Cristo, amado,
morreu por todos, inclusive por aqueles que o ignoram. Sabe para quê? Para que aqueles que vivem hoje por si próprios sejam salvos pelo sangue de Cristo, que passem a viver para Ele, que morreu e ressuscitou dentre os mortos. E para que Ele nos santifica? Cristo nos preserva durante esse período de santidade. Ele tem o plano de nos santificar para esperar a volta dele. Por isso que nós somos o povo da esperança, que um dia Ele voltará para nos levar. Amém, querida igreja? Esperamos por isso ansiosamente? Acho que todos nós esperamos por esse momento. Veja esse texto, como Cristo, como o Senhor Deus preservou desde lá da saída do Egito. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. O Senhor, Ele nos preserva. Tem planos de preservar a humanidade desde aquela época. Se você lembrar da história ali do Egito, o Senhor querendo libertar o povo das garras de Faraó. E o Senhor diz: olha, imolem um cordeiro sem mácula, sem defeito. Tomem o sangue de cordeiro e passem nos umbrais da porta. E esse sangue, quando eu ver esse sangue nos umbrais da porta, lá na sua casa, quando o anjo da morte passar, ele não matará o primogênito da sua casa. E foi o que o povo fez. E ali, a Páscoa, comeram da Páscoa, comeram do cordeirinho. E o anjo da morte veio e passou por cima. Páscoa quer dizer passar por cima. E quando Cristo estava celebrando a última ceia, Ele estava comendo aquela Páscoa. E incrivelmente, esse sangue de Cristo que foi vertido por mim e por você, esse sangue precioso, ele nos torna apto a discernir as verdades do Senhor, a discernir os maus pensamentos e os propósitos dos nossos corações. Ele nos transforma de tal forma que, diz o texto, que o sangue de Cristo faz com que, é uma arma tão poderosa, que faz com que atravesse alma e espírito. A palavra de Deus nos diz: juntas e medulas, uma arma que faz tremer e torna os céus submissos a Ele. E esse poder do sangue de Cristo, que foi vertido, Ele deu, sabe para quem? Para a igreja, para mim, para você. E agora nós podemos usufruir desse poder que há no sangue de Cristo durante esse período que nós estamos vivendo aqui, amado. Ele é gratuito, está disponível para todos nós. Para você que se acha um crente coitado, não se ache mais. Você tem uma arma poderosa para lutar contra o mundo, contra o diabo e contra a carne, que é o poder que há no sangue de Cristo Jesus. Nós cremos que o Senhor Cristo Jesus, Ele nos
redime, nos purifica e nos preserva contra todo o mal, para que naquele dia nós estejamos lá com o Senhor, que nós sejamos vencedores. Apocalipse 12:11 diz assim: Ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus, e vós, os que neles habitais. O Senhor, certamente, vai nos reunir naquele grande dia, para nós tomarmos essa ceia, que Ele disse ali que seria a última que Ele tomava com seus discípulos. E nós tomaremos essa ceia com Ele. E se você, amado, se você hoje veio para cá, com a vida transtornada, com a sua alma pesada, e se você entendeu a palavra do Senhor, nós queremos convidá-lo a você fazer parte dessa família, a você voltar para o Senhor, a você entregar a sua vida ao Senhor. Enquanto eu chamo o Átila aqui para ministrar a ceia, tenha um tempo de oração aí no seu lugar, fazendo a sua reflexão quanto a que distância você está do Senhor. Faça isso, Átila, em nome de Jesus. Amém.